Vamos ler a palavra. Marcos capítulo de número 2, versículo de 1 a 12. Pode colocar no telão. Marcos capítulo 2, o versículo 1 a 12. Diz assim o texto, acompanhe comigo, aí na sua Bíblia, no seu tablet, aí no telão. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala este deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a autoridade, a terra, autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu já estou aqui debaixo de oração. O pastor Everton Braga já orou pela minha vida, e eu dei um título a esta mensagem: quebrando o telhado. Hoje é noite de milagres. Hoje é noite de telhados serem quebrados. Escute isso que eu vou falar, é muito importante. Nós acabamos aqui de ver uma cena que Jesus volta para Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade de praia, naquela época muito movimentada. Hoje só tem ruínas. E Pedro morava próximo à praia porque ele era pescador. Eu tive a oportunidade em Israel, eu estive nessa praia, e dessa praia eu fui à casa de Pedro, a antiga casa de Pedro, e ali eu pude perceber que a casa de Pedro não era uma casa muito grande. Você sabe que casa de pescador é uma casa simples, é uma casa humilde, e ali nós podemos ver quantas pessoas ficaram sabendo ali que Jesus estava naquele lugar. Então começaram a sair pessoas de todos os lados para ver, para ouvir a palavra de Deus. Aonde Jesus estava, todos queriam estar para ouvir a palavra, para ouvir o agir, o milagre de Deus. Então eu falei para vocês que casa de pescador geralmente é casa simples, é casa pequena, não cabe muita gente. E você imagina numa casa pequena, chegando 30 pessoas, ao ponto de não conseguirmos colocar mais ninguém. A casa estava lotada. Diga, a casa estava lotada. Lotada, irmãos, lotada.
E foi nesse ponto que chegam 4 homens com um paralítico num leito. Nesse ponto, quando eles tentaram entrar, não havia mais espaço. Tudo lotado. Havia um bloqueio, havia um impedimento. É aqui que eu quero falar. Foi diante daquele cenário de total impossibilidade que aqueles 4 homens se levantaram e decidiram quebrar o telhado para provocar o milagre. Às vezes eu e você, meu irmão, temos que provocar o milagre. Escute isso que eu estou falando. Se você está vivendo uma situação de impossibilidade na sua vida, ei, chegou a hora de quebrar o telhado. Você não entendeu? Chegou a hora. Eu não sei qual é a sua impossibilidade. Hoje é noite desse telhado ser quebrado. Quebrar o telhado significa romper os obstáculos. Romper os obstáculos. Ouça o que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que você dispuser o seu coração ao buscar ao Senhor para receber o milagre, você encontrará obstáculo pela frente. Sempre vai aparecer obstáculos. Precisamos ser mais resilientes diante da dor e dos obstáculos. Resiliência é a capacidade de suportar pressão até romper os obstáculos. É muito forte isso, irmãos. A toda hora surgem obstáculos nas nossas vidas. Sempre vai haver um bloqueio, um impedimento, tentando você atrapalhar ao ponto correspondente, o ponto do milagre. Sempre vai acontecer. Então é importante você entender o ponto onde ele está, onde ele faz o impossível e tornar possível. Deus tem esse poder de tornar o impossível tornar possível. O ponto certo, onde o Senhor pega uma pessoa fracassada e faz dela um vencedor. Jesus tem esse poder de pegar, oh aleluia, pegar uma pessoa fracassada e torná-la uma vencedor, uma vencedora. Para chegar nesse ponto, preste atenção, sempre haverá um empecilho, sempre haverá um bloqueio. Sempre. Mas não é porque eu encontrei um bloqueio, um empecilho, que vai me atrapalhar de alcançar o que Deus tem para mim, que eu vou desistir. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, sabe qual é a boa notícia? Nessa noite, a boa notícia é que a fé nunca para. Você não entendeu? Você vai dar um glória. A boa notícia é que a fé nunca para. A fé impulsiona você para frente. A fé faz você avançar sempre. O medo não. O medo faz você recuar. Mas a fé te impulsiona para frente. Você pode ser pobre. Você pode morar numa kitnet. Você pode não ter um centavo no bolso. Você pode estar desempregado. Escute isso. Mas se você tem fé, você vai sair dessa situação. Escute isso. Se você tem fé, meu irmão, você vai sair dessa situação. Escute isso. Se você não deixar ninguém, nem nada parar a sua fé, é só uma questão de tempo para você se levantar
está dando um testemunho aqui. É só uma questão de fé. Eu já vi muita coisa acontecer no nosso meio. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua operando milagres. E hoje é uma boa oportunidade para Ele operar um milagre na sua vida. Então homens chegaram com o homem deitado, e quando chegaram a casa estava lotada. Escute o que eu vou falar. Infelizmente, a mente humana tende muito mais para as coisas negativas do que para as coisas positivas. Isso é a mente humana. Foi falado isso aqui hoje pela manhã. A tendência é focar mais nas coisas negativas. Por exemplo, você está acostumado a ver seu filho chegar em casa todos os dias, às 20 horas. Um certo dia, deu 21 horas, ele não chega. Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente? Positiva ou negativa? Eu sou pai. A gente pensa o quê? Vem logo na mente coisa negativa. E se o bombeiro passar, tocar aquela... Meu Deus. Né, minha filha? Jaqueline está onde? Jéssica está onde? É desse jeito. É ou não é? Eu estou falando alguma inverdade? É uma realidade. Então, querido, o marido está acostumado a chegar às 6. Naquela noite ele chega, ele deu 7, ele não chega. Não chegou ainda. O que você pensa? Já começam os seus pensamentos. A pessoa está indo numa entrevista de emprego. Antes dela pensar que vai dar tudo certo, ela será contratada, ela já pensou mil vezes. Não de dar um errado e ela não ter a vaga. É a mente humana, irmãos. Isso é a mente humana. Quando aqueles homens, escute, vamos para a palavra, começaram a enfrentar dificuldade, qual foi a primeira coisa que veio na mente deles? Pensa. Quando você encontra uma dificuldade, uma barreira pela frente, qual é a primeira atitude? Escute isso. É melhor a gente voltar outro dia. Primeiro vem a coisa negativa, depois a positiva. Tem coisas na vida que você não tenta. Ei, você decide. Não tem esse negócio de tentar, decide. Quando eu faço um casamento, que eu faço uma pergunta, a pessoa decide. Você promete ser fiel? A pessoa diz sim, prometo. Decide. O que você responde? Vou tentar. Não, eu vou me comprometer. Por isso nós temos que mudar a nossa mente para pensar como Deus pensa. Escute isso. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Isso que Deus está falando. Como Deus pensa. Deus pensa. Se não, vejamos o que diz o profeta Jeremias. Coloque para mim aí Jeremias capítulo 55, verso 8 e 9. Olha como Deus pensa. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, igreja, escute isso. Os seus pensamentos têm que ser igual ao pensamento de Deus. Aleluia, glória a Deus. E como Deus enxerga você? Como Deus nos enxerga? Deus nos enxerga você. Ele não enxerga você no final da fila. Escute isso. Ele enxerga você na frente das batalhas. É isso. Deus nos enxerga na frente da batalha. Deus não enxerga você pequeno. Deus enxerga você grande. Grande. Deus não enxerga você fracassado. Ele enxerga você mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a fé encontra uma barreira,
para entrar pela porta da frente, ele não para. Ele quebra o telhado, mas ele continua avançando. Ei, quando eu e você encontrarmos uma barreira, não vamos parar, vamos continuar. Vamos continuar. Não podemos parar pelo meio do caminho. Nós somos imparáveis. O povo de Deus é imparável. Nada vai nos impedir de alcançar o projeto de Deus para as nossas vidas. Então, irmãos, é isso que eu quero que você faça hoje à noite. Vamos quebrar telhado. Ei, quantos querem quebrar o telhado hoje? Quantos querem quebrar o telhado hoje? Estou perguntando. Quebrar o telhado significa respirar ares novos. Vamos respirar ares novos. Imagine você numa sala, sua casa, eu não sei o tamanho da sua sala, da sua casa, mas se entra na sua sala 30 pessoas, tudo fechado, todo mundo ali, Jesus está ali naquela situação, tudo fechado, e de repente, tudo que Jesus estava esperando era ar novo. Aqueles homens, eles entram, quebram o telhado. Quando o telhado é quebrado, os ares mudam naquele ambiente. Escute isso. Depois de 5, 10 minutos, ninguém consegue mais ficar, porque começa a faltar ar, as paredes começam a suar, é uma agonia, é um desespero. Mas no meio daquele aperto, se você abrir uma janela, querido, abrir uma porta, entra um ar fresco, entra, dá um alívio, um refrigério, não é? Um renovo. Meu Deus, é o que eu creio. O que isso significa? Quando Jesus estava naquele aperto, com multidão, ele ouve um barulho vindo de cima do telhado, um barulho, alguém abrindo um buraco, e aquele ar novo entra naquele local. Ele pensa, é exatamente isso que eu precisava. Vamos respirar ar novo. Olha que coisa, ar novo. Vamos buscar outra alternativa. Irmão, chega uma hora que a pessoa tem que mudar os rumos da vida dela. Ei, eu não sei, mas tem hora que nós precisamos mudar o rumo da nossa vida. Pensar em algo novo, algo que ninguém pensou. Então a nossa mente precisa de uma ou outra maneira respirar ares novos. Escute isso. O natural é pensar assim: não tem lugar, vamos embora, voltaremos outro dia. Ei, mas o sobrenatural é vamos encontrar algo que ninguém faria. Vamos pensar em algo novo. Vamos pensar numa nova possibilidade. A barreira está ali. Vamos pensar, vamos ver aonde Deus vai nos dar uma alternativa. Chega uma hora que o telhado tem que ser quebrado. A mente tem que ser renovada e os pensamentos têm que ser mudados. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. E eu estou desafiando você hoje a quebrar telhado. Telhado fechado e entrar no lugar correspondente do milagre. Nós precisamos entrar, aleluia, nesse lugar correspondente do milagre. Deus te trouxe aqui nesta noite para ministrar essa palavra ao teu coração. Estou te desafiando. E o que eu quero e espero é que você respire ares novos. Deus está falando, respire ares novos. Que saia daqui uma nova mente. Escuta o que eu vou falar, pega essa chave aí. Insanidade
é fazer as mesmas coisas e tentar obter resultados diferentes. Sem sanidade. Escute o que eu vou falar. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, pode ter certeza, você terá os mesmos resultados. Por isso que eu falei, hoje é noite de milagres, é noite de quebrar telhados, é noite de romper, é noite de deixar Deus agir. Os amigos deste camarada ousaram fazer algo diferente. Não dá pela porta, não dá pela janela, vamos pelo telhado. Garoto. Mas a fé não para, continua perseverando. Esse é o espírito de fé. Fé. Quebrar o telhado significa chegar ao ponto do milagre. Oh, aleluia. O espírito de um vencedor é diferente do espírito de uma pessoa comum. O vencedor sempre faz aquilo que as pessoas não querem fazer. É isso, irmão. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos fazer aquilo que muitos não querem fazer. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos buscar. O vencedor sempre vai aonde as pessoas, não querem ir. Pega essa aí. Os vencedores vão aonde as pessoas não querem ir. A pessoa gosta muito do conforto, da zona de conforto. O vencedor sempre caminha uma milha a mais, porque o espírito dele é diferente. Esse é o vencedor. Derrotado não, ele para pelo meio do caminho. Leia comigo o que diz o texto. Versículo 5: vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e volta para casa. Só tem uma coisa que o Senhor tem que ver em você, para você chegar ao ponto correspondente do milagre. Ele só tem que ver a sua fé. E a fé, queridos, ela só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é no Facebook, não é no Instagram, nada. A fé só vem pelo ouvir a palavra. Estamos aí num desafio de ler a Bíblia, um anual. A gente vê o desafio que tem do povo ler a Bíblia. Todo dia na Rede Jovem Brasa está lá, Rafaela coloca, Gilvan coloca no grupo. Muitas pessoas estão deixando de ler a Bíblia, estão deixando de aumentar a sua fé. A Bíblia é o gerador de fé. Eu falo que a Bíblia é o alternador. Sabe o carro que tem um alternador para gerar energia para a bateria? Se não tiver alternador, aquela bateria do carro vai ser consumida. Daqui a pouco a bateria está descarregada e o carro não pega mais, só empurrado. Dentro do alternador tem uma peça chamada gerador de voltagem, que eu falo que é o Espírito Santo. Não pode gerar nem mais nem menos. Se jogar muita carga, estoura a bateria. Se jogar menos, não carrega o suficiente. Então, o Espírito Santo é Ele que nos conduz, que nos fortalece, que nos alimenta. Sabe, queridos, Ele não quer saber quanto você tem no banco, Ele não quer saber se você tem um patrocínio, Ele não quer saber se você está desempregado, Ele quer saber se a sua fé será despertada. Deus nessa noite quer despertar a tua fé. Quem você acha que foi que convenceu aqueles homens a colocar o paralítico naquele ponto que Jesus estava? Quem que você acha? Certamente foi o paralítico. E quem convenceu aqueles homens a subir no telhado, se arriscar, abrir o telhado, com risco de deixar cair lá de cima? Quem você acha que os convenceu? A fé
daquele homem era tamanha que certamente lhe dizia: morro, mas não saio daqui do mesmo jeito. Eu morro, mas eu não vou sair daqui, pastor Heber, do mesmo jeito. A fé era tamanha, ele cria que Deus, que Jesus podia curar ele. Eu não vou sair daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Abriu-se o telhado, chegou ao ponto onde Jesus estava, e ele disse, vendo eles a fé, disse: levanta, toma o teu leito e anda. Deus está falando para mim e para você: levanta, toma o teu leito e anda. Em outras palavras, até hoje você foi um peso para os outros. Os outros tiveram que carregar você nas costas. De hoje em diante você não vai mais depender de ninguém, vai voltar carregando aquilo que te carregava. Parar com esse negócio de depender do outro. Nós precisamos sim depender de Jesus. Você vai andar com as suas próprias pernas, vai escrever uma nova história. Diga glória a Deus, aleluia. Você começa uma nova vida a partir de agora. O Salmo 128 se cumpriu na vida daquele homem. Se cumpriu. Talvez você tenha sido um peso para a sua família, um peso para o seu pai, um peso para a sua mãe, um peso para a sua esposa, um peso para o governo. Hoje o Senhor está vendo a sua fé, está vendo você aqui neste lugar. O Senhor está vendo você, aleluia, aqui nesse lugar. Pega o seu leito. Vamos sair dessa situação, meu irmão. Ei, pega o seu leito. Vamos sair daqui diferente. Chega de depender dos outros. Aquele homem era tão dependente que para mover ele de lugar, ele precisava de ajuda de pelo menos 4 pessoas, irmãos. Não havia cadeiras de rodas. Jesus disse: chega. Jesus está falando nesta noite: chega. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Chega. O milagre está na porta. Só depende de você. E se você chegou aqui, escute isso, impossibilitado de andar, financeiramente falando, se você chegou e parece que há algo que atrapalha a sua caminhada, a ponto das pessoas viverem levantando você para cima e para baixo, te levando, hoje você depende de um amanhã, você depende de outro. Escute o que eu vou falar. Hoje Jesus vai colocar você de pé na sua caminhada. Jesus, ele quer fazer isso, meu irmão. Ele quer colocar você de pé. De pé. Muito forte isso. Hoje Jesus vai colocar você de pé na sua caminhada. Você vai respirar ares novos. É isso que Jesus quer fazer. Você sair daqui respirando ares novos. E eu concluo essa palavra. Eu fiquei perguntando: por que Jesus mandou o homem pegar o leito e voltar para casa, carregando o leito, e voltar para casa carregando o leito, se ele não precisava do leito? Eu falei: caramba, por que Jesus falou isso? Aí eu estava estudando. Olha, se eu tivesse e no leito Jesus me curasse, a primeira coisa que eu iria fazer era o que? Ele faz daquele leito, ia jogar fora. Nós iríamos fazer isso. Mas Jesus mandou ele levar para que todo dia ele olhasse para aquele leito e lembrasse de onde ele saiu. Foi somente por isso. Às vezes nós não olhamos de onde Deus nos tirou. Escute isso. Quando você chegou até mim, você estava dependente, rastejando, à mercê da boa vontade dos outros, e hoje você pode andar, você pode prosperar, você está numa nova caminhada. Aqueles que estão em Cristo,
Nova criatura é: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Escuta o que eu vou falar. Nunca esqueça da onde você saiu. Vou repetir para gravar. Nunca esqueça da onde você saiu e aonde você está. Eu não tenho dúvida nenhuma, que você vai prosperar. O tempo que isso levar eu não sei, o tempo não importa, você vai prosperar. E quando você prosperar, não esqueça de onde você saiu. Espiritualmente falando, você vai crescer, você vai amadurecer. Não esqueça como você estava. Quando chegou até Jesus, Ele vai restaurar a sua caminhada. Nunca vire as costas para Ele. Tem pessoas que chegam, elas crescem, elas prosperam, mas viram as costas para Deus. Como pastor dessa igreja, eu ministro essa palavra: nunca vire as costas para Ele. Se você estava nessa situação, dizendo: minha cabeça precisa respirar um ar novo, uma renovação, um pensamento novo, eu vivo mergulhando em pensamento de derrota, pensamento em abandonar, em desistir, em sumir do planeta. Minha vontade é sumir. Ei, mas hoje Jesus quebrou o meu telhado, e eu quero chegar ao ponto correspondente diante de Jesus, para que Ele venha mudar a minha história, sair do seu lugar, sabe? Mudar a minha história. Então, querido, hoje você, meu irmão, vai chegar ao ponto correspondente para o milagre acontecer. Eu creio, irmãos, quando Deus me deu essa palavra, eu creio que milagres vão acontecer aqui nesta noite. Curve a sua cabeça, queria chamar a banda, feche os seus olhos.